Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. Hoje, o texto sugerido para nós encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, que nos diz assim: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ok? Lembrando sempre, irmãos, que estamos estudando a lição de número 7, que será aplicada no próximo domingo, permitindo o nosso Deus, cujo título, Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Ok? Também lembrando sempre, não esqueça de nos dar um apoio nesse momento em que estamos iniciando os trabalhos. Ok? O canal está começando, nós precisamos da sua ajuda para que consigamos alcançar mais vidas e mais pessoas possam participar conosco do estudo sério e metódico da Palavra de Deus, ok? Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, não esqueça sempre de comentar e de dar um like, para que a gente entenda que de fato está sendo importante e está ajudando, ok? E assim vamos juntos fazer a obra de Deus. O tema da leitura hoje, irmãos, a espiritualidade pentecostal não elimina a maturidade nem o bom senso. Ok? Isso deve ser sempre levado a sério. Isso é importante. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui sobre não ser menino no entendimento, se nós olharmos o capítulo, Paulo está falando sobre o dom de língua e sobre principalmente os abusos cometidos com os dons espirituais. Desde sempre, desde lá, nessa igreja aqui principalmente, havia e há esse abuso dos dons espirituais, algo que precisa ser corrigido. Nós, como líderes, temos que ter muito cuidado ao fazer isso, para não entrarmos no radicalismo, como, por exemplo, sermos chatos o suficiente para atrapalhar o crescimento dessas pessoas. Nós temos que entender que nós também já fomos meninos um dia. Um dia nós ficamos empolgados quando tivemos contato com o mundo de Deus, quando tivemos o contato com o sobrenatural, quando fomos batizados com o Espírito Santo, quando fomos usados pela primeira vez no dom de profecia. Então, temos que ter em mente o que acontece na nossa mente, no nosso cérebro. É um choque o que está acontecendo. É o sobrenatural sobre as nossas vidas, nós experimentando ali diretamente. Não é uma história contada por alguém, não, nós estamos experimentando. Então imagine, irmãos, a quantidade de química que acontece no nosso cérebro quando o Espírito Santo nos inunda dessa forma da glória de Deus. De fato, nós vamos levar tempo para poder amadurecer isso. Por isso a palavra amadurecimento. O amadurecimento não é algo que você dorme sem e nasce com. Ou não é algo que você compra no mercado, que você adquire em uma escola. Amadurecimento se adquire vivendo. É na prática, é errando e acertando, é corrigindo os nossos erros, é sendo corrigido pelos líderes. Então o papel de liderança aqui é muito importante. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado nesse trabalho que nós temos de cuidar de vidas, porque é isso que nós fazemos. Nós não somos gerentes da obra de Deus, eu já falei isso e vou sempre repetir. Nós não somos gerentes da obra de Deus, nós não somos CEOs da Igreja de Cristo na Terra, nós somos pastores. E como pastores, nós estamos aqui para cuidar de vidas. E cuidar significa ter trabalho. Tem ovelhas que são calmas e maravilhosas de serem conduzidas. Mas tem ovelhas que não, são um pouco mais agitadas. E isso é normal, isso é natural. Isso é o que nós somos. Então nós temos a responsabilidade, como líderes, de orientar, de ajudar, de auxiliar e corrigir, mas com amor, com graça, com misericórdia, com muito cuidado. É uma vida que custou caro
para ser resgatada do mundo, e nós não podemos agir com truculência. Então temos que corrigir sim as meninices. Só que as meninices fazem parte do crescimento do crente. Antes de ser adulto, ele precisa ser criança. Nós temos que ter isso em mente. O que não pode acontecer é nós sermos criança o resto da vida. Eu já tive a oportunidade de ver cultos acabarem, serem interrompidos, porque as pessoas entraram em um movimento, começaram a rodar no meio da igreja, de um lado para o outro, e eu acho muito interessante isso, que ninguém quer rodar no banco onde está sentado. As pessoas querem ir lá para frente do púlpito, ficar rodando lá na frente do púlpito, né? E nós temos que corrigir isso. Porém, sempre lembrando, com muito cuidado, com muito carinho, certo? É preferível que a gente chegue um momento que interrompa o culto e, ó, irmãos, não dá, vamos encerrar por aqui e tal, e ajeita ali e vai embora. E orienta essa pessoa depois, do que fazer essa pessoa passar vergonha diante das pessoas, diante da igreja. Tenhamos responsabilidade. Uma alma vale mais do que qualquer outra coisa que a gente acha que tem importância. Ok? As almas que estão sob nossa responsabilidade, volto a dizer isso, é algo extremamente importante. Nós teremos que dar conta dessas almas. Ok? Então, tenhamos cuidado ao corrigir isso. Isso é algo que é nosso, é particular nosso. Os pentecostais tradicionais, se a gente pode usar isso, a gente costuma dizer pentecostais clássicos, um pouco mais sofisticado, ok? Mas ainda assim tenhamos em mente, as pessoas que estão chegando, elas serão embriagadas pelo Espírito até conseguir a maturidade. Todos nós passamos por isso. Todos nós. Para alcançar a maturidade, requer experiência, requer tempo, mas principalmente requer investimento de nossa parte, dos líderes, ok? Mas vamos observar aqui, porque nós vamos ver o seguinte, nos nossos cultos, nos cultos de adoração, não é esse o tema da nossa lição dessa semana, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Então, cultuar a Deus com liberdade, ou seja, eu posso adorar a Deus do jeito que a minha alma pode se alegrar diante dele, mas com reverência requer responsabilidade. Não posso fazer qualquer coisa, não posso agir de qualquer forma, de qualquer jeito. Tem uma forma de fazer isso. E ninguém nasce sabendo. Como que as pessoas vão ficar sabendo como adorar a Deus? Alguém precisa ensinar. Esse é o nosso trabalho, certo? Champlin nos chama a atenção aqui sobre esse assunto. Primeiro ponto, muitas obrigações morais nos são impostas, porque participamos da família divina. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, nos diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso aqui não é opcional, irmãos. Hoje eu estou afim, né? Eu quero seguir a minha vontade, o meu desejo. Hoje eu estou pacífico. Então eu quero estar em paz com as pessoas e eu sou santo. Então eu tenho que ter um comportamento como tal. Isso não é opcional. Isso aqui é uma obrigação. Nós temos que seguir a paz com todos. E temos que ser e ter a santificação, e nós já estudamos sobre isso, porque só assim nós não apenas veremos Deus, como o representaremos aqui na terra. Ou seja, a responsabilidade aqui é de que eu tenho que ter um comportamento adequado de alguém que pertence a essa família. Eu tenho um nome a zelar. Ele conclui esse ponto dizendo o seguinte: precisamos demonstrar o estilo de vida dessa família. Ou seja, eu pertenço à família de Deus, eu pertenço à família divina. Eu tenho que demonstrar o estilo de vida dessa família. Como que essa família vive? Qual é o comportamento dessa família? Como que essa família se comporta?
como que essa família se trata, como essa família trata os vizinhos, como essa família trata os outros. Isso é algo que eu preciso ter. Seguir a paz com todos. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segundo ponto, ele diz o seguinte: também há certas implicações metafísicas. Estamos assumindo a natureza e a forma da vida do nosso irmão mais velho, Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12, diz assim: mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, nós recebemos o poder aos que receberam a Cristo, aos que aceitaram a Jesus, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós temos uma tremenda responsabilidade. Nós temos muita responsabilidade. Quando representamos a Deus como seus filhos, nós temos a responsabilidade de representar a pessoa de Jesus Cristo. Eu não sou representante de Paulo, eu não sou representante de Moisés, de Ezequiel, de Jeremias, de Samuel. Eu sou representante de Jesus Cristo. E não sou um representante como um amigo ou como um servo. Eu sou um representante como um irmão dele. É o irmão dele que foi mandado para anunciar aos homens as boas novas de salvação. Eu não era da família de Deus. Eu não pertencia à família de Deus. Agora, além de ter sido recebido na família de Deus, ainda recebi a incumbência de representar essa família diante dos homens. Isso, irmãos, requer maturidade, requer crescimento, requer sabedoria, requer graça, requer poder. Precisa falar língua estranha? Claro que precisa. Afinal de contas, você tem em si uma nova criatura surgindo aí, vinda da parte de Deus. Precisa profetizar? Lógico. Todos nós devemos e somos profetas da parte de Deus. Por isso somos representantes dele. Por isso somos representantes dessa família. Precisamos ter poder, precisamos ter dons de curar, precisamos ter dons de operação de maravilha e todos os outros dons? Lógico que sim, mas também temos responsabilidades. Existe um comportamento que devemos ter. Existe uma atitude que devemos tomar sempre. Por isso, não cabe aos representantes de Cristo tomar partido em questões meramente deste mundo, em questões que são meramente humanas. Nós já falamos aqui e sempre voltaremos a repetir que não temos o direito de misturar o profano e o sagrado. Aquilo que é humano, aquilo que pertence a este mundo, pertence a este mundo. Mas aquilo que pertence a Deus é exclusivamente de Deus. E essas duas coisas não podem se misturar. Eu tenho direitos civis, eu tenho direitos e obrigações como cidadão, mas acima de tudo, eu tenho direitos civis celestiais e eu tenho responsabilidade como cidadão do céu, como filho de Deus, como pertencente à família divina, como irmão de Jesus e seu representante neste mundo. Eu não posso fazer absolutamente nada que venha escandalizar o nome dele, que venha causar escândalo em volta do nome dele. O nome dele tem que ser glorificado sempre. O nome dele precisa ser exaltado sempre. Jesus, sinônimo de paz, de pacificação. Jesus, sinônimo de misericórdia. Jesus, sinônimo de amor, de graça, de paz. Jesus não é sinônimo de confusão. Jesus não é sinônimo de divisão. Jesus não é sinônimo de coisa ruim. Jesus é sinônimo de porto seguro. O nome de Jesus sempre deve significar segurança, proteção, paz. Sempre, irmãos, sempre. Não pode ser associado a nada
que desabone quem Jesus Cristo é. Assim sendo, devemos sim ser crianças na malícia, não guardar rancor, não pagar o mal com o mal, não perseguir aqueles que nos perseguem. Devemos ser crianças na malícia, mas devemos ser adultos no entendimento. Como homens espirituais que somos, devemos saber que, ainda que as pessoas nos rejeitem, ainda que as pessoas nos ignorem, a mensagem que nós trazemos é uma mensagem de vida. E em determinado momento, o Espírito Santo tomará essa mensagem e alcançará os corações. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa função. Meu amado, que neste dia Deus ilumine a sua vida. Que hoje você seja um farol por onde você passar. Onde você estiver, a glória de Deus ilumine o ambiente, porque está aí um representante da glória de Deus, um irmão de Jesus Cristo, uma irmã de Jesus Cristo, para anunciar graça, paz, misericórdia, estender a mão ao caído e proteger e socorrer o oprimido. Liberdade de prisão aos presos, consolo e paz ao coração perturbado. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Tenha um excelente dia. Fique em paz.